Oi de casa, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem não dá para estar, né? Com essa situação toda no Rio Grande do Sul e muitas outras, bem, a gente não consegue ficar, nem individualmente, nem coletivamente. A minha pergunta importante de hoje é se você mesmo, você vai seguir negando as mudanças climáticas? E aí tem duas formas de negar. A primeira, você discorda, porque aquilo de alguma forma, esse argumento agride a sua forma de viver, a sua forma de pensar a vida, a sua forma de consumir, ou agride a área profissional que você trabalha, ou a forma como você pensa a vida, a sua ideologia, a sua possível visão espiritual, religiosa. E aí muitas dessas pessoas, por não lidar bem com críticas construtivas, negam. E muitos de nós negamos porque nós seguimos não fazendo nada. O problema de negar questões como essa é que elas seguirão acontecendo. E se a gente não as tratar como crise, não entender a causa e não criar planos de ação para a gente sair dessa crise das mudanças climáticas, dos desequilíbrios ambientais, a tendência é que os problemas seguirão aumentando e o sofrimento seguirão aumentando e episódios como esse no Rio Grande do Sul acontecerão num ritmo cada vez maior e de forma mais assustadora. Na psicologia, ou seja, quando a gente olha para a nossa vida, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, a gente percebe que é um comportamento muito comum a todos nós esconder fantasmas no armário. O problema de esconder fantasma é que mais cedo ou mais tarde, noite sim, noite não, ele vai sair do armário e vai te assombrar durante toda a noite. Então, por exemplo, alguma questão, alguma briga muito grave que você teve com um tio seu, que você o agrediu verbalmente, você trouxe coisas familiares difíceis e saiu de dentro de você uma violência verbal grande. E aí você não entende bem por que aquela violência saiu, quais são as imbricações, o que está conectado ao seu pai, sua mãe, ao seu avô, e o que está no seu inconsciente, o que daquilo te deixa tão inseguro e, portanto, tão violento. Como você não entende bem, não digere bem, não interpreta bem, você prefere esconder, empurrar a sujeira para debaixo do tapete. O problema é que essa sujeira volta neste mundo das nossas emoções, da nossa psique. É como estar numa piscina e uma boia. Uma boia grande, forte, difícil de afundar. E essa boia são esses problemas. E o que a gente faz? A gente está ali nadando no dia a dia, a gente olha um problema desse, não entende bem, não se dispõe a trabalhar e, portanto, segue negando. A gente pega essa boia, faz um esforço enorme e afunda. E segue a vida. O problema é que, primeiro, a gente gasta um esforço enorme para afundar, para esconder esse problema debaixo do tapete. Estou falando aqui dentro da nossa cabecinha, do nosso corpinho, da nossa psique. E seguramente ali na frente, quando a vida der uma voltinha, essa boia vai emergir novamente, o problema vai aparecer, vai te deixar nervoso, você vai brigar novamente, você não vai entender novamente, possivelmente você vai se machucar as outras pessoas. Você pega essa boia, faz um esforço enorme e esconde novamente. Então, a gente vai fazendo isso ao longo da vida. Uns encaram esses problemas, pega a boia, olha de frente, senta num divã de um terapeuta, vai para um outro caminho de autoanálise. Existem muitas formas da gente olhar um problema, entender por múltiplos ângulos, interpretá-lo melhor e lidar melhor com ele na vida. Estou falando de questões psicológicas. Porque, de novo, se a gente não faz, se a gente empurra a boia para baixo, essa boia vai emergir e nós vamos ter que lidar com ela anos a fio, décadas a fio. Vocês podem observar pessoas
que décadas depois ainda não lidam bem com uma questão familiar, porque simplesmente não se dispuseram aí numa jornada difícil de olhar o problema e achar um caminho para fora dele. E aí, voltando às mudanças climáticas, se a gente não olhar para elas como problema, como crise, a gente não vai aprofundar nosso conhecimento nas causas, de onde ela vem, como estamos causando essas mudanças climáticas. Portanto, a gente não vai conseguir pensar caminhos para fora. A Greta Thunberg, aquela ativista, aquela jovenzinha, ela deu uma entrevista ao final da Covid e ela dizia o seguinte: vejam bem, coletivamente, bem ou mal, os países, as pessoas, as organizações se reuniram, colaboraram, entenderam a Covid como crise e bateram recorde na produção de uma vacina, que antes era 5 anos, nós conseguimos produzir em 8, 10 meses, por uma intensa colaboração, ação dos países. Bem ou mal, nós entendemos como crise. E foi rápido até, entender como crise foi rápido, para a maioria dos países e pessoas. Outros negaram, né? O Brasil negou bastante, e muitos outros países, e muitas outras pessoas. Mas entendemos como crise e, portanto, saímos dessa crise. Imagina se fosse países como o Brasil que fossem liderar a saída da crise da Covid. Talvez não tivéssemos vacina até hoje. E talvez estivéssemos dentro de casa até hoje, negando. Até hoje, 2024. 5 anos depois. Bom, alguns países fizeram, a vacina chegou depois de 1 ano, e depois de 2 anos, a maior parte do planeta Terra já tinha saído dessa que foi uma das maiores crises que a gente já viu, que foi a Covid, na nossa geração, claro. Bom, mudança, e aí a Greta vem as mudanças climáticas. O problema com as mudanças climáticas é que nós não a entendemos ainda como crise. Coletivamente, sejam pessoas, comunidades, prefeituras, países, empresas, organizações diversas, grupos diversos de pessoas, meio urbano, meio rural, coletivamente, ONU, coletivamente, nós ainda não a reconhecemos como crise. Sabe qual que é o problema disso? É que se eu escondo um fantasma no armário, ele segue voltando. Só que no caso das mudanças climáticas, ele segue voltando e ele segue aumentando, porque as causas continuam agindo, ou seja, a crise está sendo aumentada neste momento. Então, o que a gente pode prever para os próximos anos e décadas? A gente, coletivamente, a ciência está aí para nos mostrar. Os cientistas das mais diversas áreas que pesquisam mudanças climáticas e desequilíbrios ambientais, buscam as pesquisas do IPCC e de várias outras, de fato não dá para negar, eles estão nos mostrando aí há décadas que o negócio está desandando, né? Bom, a gente precisa encarar como crise, então. Entender que as mudanças climáticas, elas são fruto do comportamento humano das sociedades atuais. E aí hoje eu não vou entrar tanto nas causas, eu deixo para o próximo vídeo, que são muito importantes. A gente pode aprofundar um pouco mais nisso. Mas entendê-la como crise, individualmente e coletivamente. Então você vá pesquisar qual é a sua relação com a crise, qual a sua pegada ecológica, ou seja, o que o seu estilo de vida, o seu comportamento, de que forma ele se relaciona com as questões climáticas, qual a sua forma de se locomover no cotidiano, de se alimentar, sua residência, sua matriz energética e outras, seu nível de consumo, seu estilo de vida, vai entender isso. Mas aí você vai perceber que trata-se também, e principalmente, de uma questão coletiva, global, a forma como nós nos organizamos, produzimos e consumimos excessivamente, produzimos de forma muito impactante, jogando muita poluição para cima, movendo os itens, os produtos ao redor da Terra toda, gastando em combustível. E aí a gente vai perceber que é coletivamente, mas de fato, a gente precisa encarar como crise as mudanças climáticas, porque senão elas seguirão aumentando. Faça um exercício, esse exercício vai parecer assustador, e eu pretendo terminar otimista. Esse exercício vai parecer assustador. Se está acontecendo isso hoje,
no Rio Grande do Sul, e os cientistas estão dizendo muitas outras coisas, o que pode acontecer em 5, 10 anos na sua cidade, no seu país, no seu bairro. Portanto, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente precisa ser solidários, num primeiro momento, para ajudá-los a salvar a maior quantidade de vidas possíveis, humanas, animais, plantas, sair dessa crise momentânea, dessa catástrofe ambiental, climática. Depois nós vamos precisar ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. E o Brasil é lindo demais, o brasileiro é lindo demais, o brasileiro é solidário. É lindo ver também essa mobilização toda que está acontecendo. Mas aí tem a terceira etapa, que é como vamos sair da crise das mudanças climáticas. E se a gente ainda não entendeu ainda como crise, a gente ainda não chegou no fundo do poço. A gente, quando toca o fundo do poço, é aquele momento que a gente entende a crise. É aquele momento que a gente entende o porquê a gente foi agressivo com o nosso tio. E vai pro divã, e senta, e vai olhar pro problema. E a partir dali, reconhecendo o problema, nós vamos começar gradualmente a sair desse problema. Eu, embora seja pessimista para os próximos anos, eu sou otimista no médio e longo prazo. Porque o ser humano, na hora que ele entende o tamanho do problema, na hora que ele encara como crise, ele é altamente capaz de colaborar e a gente vai ser capaz de recuperar o planeta Terra. Pode demorar 100 anos, 200, 300, mas a gente é altamente capaz. E o planeta Terra é altamente poderoso enquanto ser vivo que é, essa Gaia, essa Pachamama, altamente poderoso. Deixa um terreno que é pasto, fecha ele 20 anos, em 20 anos ele vai ser floresta, ou vai ser um cerrado lindo. Então, na hora que a gente der uma folguinha, mas folguinha significa para a gente construir políticas públicas, pressionar os políticos, o executivo, o Congresso, os legisladores, pressionar as empresas por melhores formas de produzir, mais responsáveis, mudar os nossos hábitos, mudar coletivamente e mudar formas de produzir, consumir, possivelmente formas de pensar o ser humano na Terra, que não veio aqui para simplesmente dedicar a sua vida a pagar boleto e comprar celular novo a cada 6 meses. Acho que a gente vai conseguir. Mas a reflexão agora é, você vai seguir negando as mudanças climáticas? Até quando? Eu sou o professor Júlio Rezende. Me sigam, curtam, compartilhem, venham dialogar comigo para juntos a gente ir pensando caminhos para a gente ir saindo dessa crise em direção a um mundo mais justo socialmente, mais equilibrado ambientalmente, mais diverso, mais lindo, mais pacífico. Vamos que vamos.